Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Inicialmente, eu vou fazer uma breve oração aqui para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema escolhido de hoje, todo mundo já está sabendo, é esmola. E antes de tudo, eu queria falar quais foram as minhas fontes, Porque eu não poderia ser desonesto com vocês e dizer que fui eu que tirei tudo da minha cabeça ou então alguma coisa assim, não. Em primeiro lugar, eu vou ler algumas passagens bíblicas e a Bíblia utilizada foi a Bíblia de Jerusalém. Por que foi a Bíblia de Jerusalém? Porque ela tem um método de tradução que é de equivalência formal das palavras e dos termos. Então, ela tem um apreço pela tradução literal direto do texto original. Então, ela não seria uma Bíblia tão poética, ela é mais técnica, por assim dizer, Então, já que ela se preocupa com a tradução literal da palavra, foi essa que eu escolhi. E também pelo fato dela ser ecumênica. Ela não é só uma Bíblia católica, Ela também tem protestantes envolvidos na tradução. E, eventualmente, se um irmão protestante estiver assistindo, para, enfim, dizer algum argumento de que a Bíblia é uma Bíblia católica, não, a Bíblia é uma Bíblia ecumênica, Mas, enfim, foi a Bíblia de Jerusalém. Também um livrinho, não sei se vocês são assinantes da Biblioteca Católica, que é um livro chamado, Esmola ou o Banco Mais Vantajoso e Infalível, do venerável André Beltrame, que é um sacerdote salesiano, e também foi utilizado para essa aula. E, em terceiro lugar, e mais importante, são as aulas do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Então, como eu sempre falo, eu não estou trazendo nada meu, não estou trazendo nada novo. Eu só sou um vetor para trazer para vocês aquela informação que eu já recebi antes. E então, assim, já começando no assunto, por que esmola? Por que foi esse o tema escolhido para essa aula de hoje? Em primeiro lugar, a gente está se aproximando da Quaresma, Um período extremamente importante para nós católicos. Talvez a mais importante do ano, porque nós vamos nos preparar para a Paixão e depois para a Páscoa, Então, e a esmola é uma das práticas que a igreja sempre incentivou aos fiéis a fazer. Também pelo motivo de que hoje em dia a gente vê que meio que caiu de moda, vamos dizer assim. A gente não vê nem mesmo sacerdotes, quando vai entrar na Quaresma, quarta-feira de cinzas, eles indicam para a gente fazer orações, penitências, jejum, se reconciliar, frequentar o sacramento da confissão, tudo mais, e fazer obras de caridade, uma coisa assim meio lato sensu, um negócio meio amplo, obras de caridade. Mas o esmola, estrito sensu, a gente vê poucas pessoas falando hoje em dia. Então, por isso, porque também nós vivemos num mundo que já secularizado, e também a esmola ela caiu por terra, também com esse mundo secularizado, porque tem gente que vê como algo inútil, ou então que é dever do Estado, alguma coisa assim, ajudar essas pessoas, os mendigos e tudo mais. E então, assim, por um lado, nós também temos, inclusive, pessoas que se dizem cristãs, protestantes, mais especificamente uma pessoa, um pastor, que escreveu um livro inteiro contra a esmola, Então, inclusive, salvo engano, não sei se, eu acho que o nome é A Máfia dos Mendigos.
O subtítulo, vocês podem pesquisar aí depois, eu não sei se eu tiver errado, vocês me corrijam depois, Como a caridade cristã aumenta a miséria. Foi um pastor que escreveu, né? Então, assim, fica sempre aquela coisa dentro de mim. Por que é que a esmola é tão atacado intramuros e extramuros? Seja por cristãos, seja por católicos, seja pelo mundo secularizado. Então, assim, por quê? Aí foi que me veio essa ideia de dar essa aula. Então, para começar, eu vou ler aqui. Na Bíblia tem vários exemplos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Mas eu peguei especificamente 2, um do Antigo e um do Novo. Então, eu só transcrevi aqui, né, para ser mais fácil, para não ter que trazer o livro. Mas, enfim, Tobias, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Toma teus bens para dar esmola. Nunca afastes de algum pobre a tua face, e Deus não afastará de ti a sua face. Regula tua esmola segundo a abundância de teus bens. Se tens muito, dá mais. Se tens pouco, dá menos. Mas não tenhas receio de dar esmola, porque assim acumulas um bom tesouro para o dia da necessidade. Pois a esmola livra da morte e impede que se caia nas trevas. Dom valioso é a esmola, para quantos a praticam na presença do Altíssimo. Aí agora, eu vou ler Mateus 6, né, o Sermão da Montanha, todo mundo já conhece, né? Só que a parte específica que ele trata da esmola, né? Ele vai dar, inclusive, outros exercícios, outras práticas espirituais para a gente fazer, né? Que é Mateus 6, nos versículos de 1 a 4. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Aqui também essa parte do Sermão da Montanha, que é justamente isso. O que é esmola? Esmola é uma coisa simplíssima, que é o quê? Você pegar o dinheiro, o mendigo pediu, você dá o dinheiro ao mendigo. Enfim, isso é esmola. Claro, existem... você pega no Catecismo da Igreja Católica, salvo engano, parágrafo 2447, também se eu estiver errado, depois vocês me corrijam, tem as 7 obras de caridade corporal, né, e tudo mais, tem as obras espirituais, 7 espirituais e 7 corporais. A esmola está lá meio que implícita, né, você vestir os nus, dar de comer a quem tem fome, né, e tudo mais, só que vejam que aqui, nessas passagens, por isso que eu escolhi a Bíblia de Jerusalém, porque ela se preocupou com a tradução literal, e a tradução literal diz esmola, não diz caridade. São coisas diferentes, a gente tem que pensar nisso. Caridade não é esmola. Caridade é o quê? É uma virtude teologal. Que a caridade, você... É aquela coisa, é o mais puro amor, né? É o amor que amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o sumo bem, e em fruto disso eu amo o próximo como a mim mesmo. O nome disso é caridade. Então, isso é a caridade, que não é uma virtude humana, que nem as virtudes cardeais, né? Como a gente pega prudência, fortaleza, são virtudes humanas, virtudes cardeais. As virtudes teologais, né? A fé, esperança e caridade são virtudes que vêm de Deus, que Deus é que vai infundir na alma do homem. Então, a caridade, ela não vem de nós. Para isso, a gente faz obras, claro, de caridade e esmola para pessoas que não nos dão absolutamente nada em troca, né? Ela pede o dinheiro, a gente vai e dá o dinheiro. A gente vê assim, por exemplo, e se eu deixei
aquele flanelinha, né, tudo mais, vai lá, ele diz, deixa eu olhar teu carro, não sei o quê. Não é esmola. Por quê? Porque ele está oferecendo um serviço. Ele pode estar praticando, não sei, né? Às vezes ele só diz que vai olhar e não olha. Mas ele está oferecendo um serviço em troca do dinheiro. A esmola não, a gente simplesmente dá o dinheiro. A pessoa não dá nada em troca. Então, a esmola é simplíssima. É um ato simples. Mas, como nos ensinamentos de Cristo, nada é simplório. Tudo é simples, mas é um simples com profundidade. Que tem muita coisa a dizer. Então, assim, Jesus Cristo, ele não usa uma palavra qualquer. Existe um motivo para estar lá. E se ele usou esmola, é essa esmola. Então, claro, você pode dar esmola do jeito que você quiser. Dá. É bom de todo jeito. Mas a esmola que eu estou me referindo aqui agora é essa esmola que os santos praticaram à luz de Jesus Cristo. Então, isso é o que eu queria dizer. Tanto que no hino à caridade, né, da 1 Coríntios de Paulo, ele tem até o trechinho aqui, né, que eu também peguei da Bíblia de Jerusalém, que, claro, tem aquela bem famosa, né, o hino à caridade. Aí, no versículo 3, ele vai falar assim: ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso não me adiantaria. Então aqui ele já está realmente dizendo que é uma coisa diferente. Caridade, obras de caridade inclui a esmola. Mas esmola e caridade são duas coisas diferentes. Uma é uma virtude teologal e outra é uma prática espiritual, prescrita pelo próprio Cristo e seguida pelos santos na história da igreja. Então, essa é a esmola que a gente vai se referir aqui. Eu também vou ler a página 11 do capítulo 2 desse livro do venerável André Beltrame, da Biblioteca Católica, né? A esmola, ou o banco mais vantajoso e infalível, que ele faz essa analogia, muito no livro dele, de banco. Que é o quê? Um banco comum que a gente conhece, é um banco que, em primeiro lugar, ganha dinheiro de pecado, de usura, né? Pelo empobrecimento alheio também. E outra coisa, ele é totalmente falível. Qualquer momento ele pode quebrar, ou então ele está sujeito a tudo que é coisas da vida, né? Por exemplo, se entra uma grande crise, o banco pode quebrar. Ou então, às vezes, nem precisa de uma crise para ele quebrar, basta uma administração ruim, né? Então, ele faz essa analogia. Existem os bancos que a gente deposita o nosso dinheiro e existe o banco que é o banco infalível, né? Que, como lá em Tobias ele fala, você vai ganhar frutos no momento da necessidade. Então ele na página 11 tem assim: há porém um banco infalível, no qual deveriam pôr seus capitais todos os cristãos, certo de que se enriquecerão no tempo e na eternidade, na terra e no céu. Este banco conta já milhares de anos de existência e nunca abriu falência. E temos firme certeza que há de durar até o fim do mundo. As pessoas sábias e previdentes, que pensam seriamente nos seus verdadeiros interesses, sempre confiaram a ele seus bens e dele tiraram riquezas inexauríveis. Então, daí ele fala que é o banco que as pessoas que sabem o que estão fazendo, que querem algo de verdade, depositam seu dinheiro, que é um banco infalível, né? Então, nós temos 3 obras que no Sermão da Montanha Jesus Cristo prescreveu, né? Que é oração, jejum e esmola. Essas 3, que é o pão espiritual, o pão que mantém a gente em pé, né? Que dá vigor. Então, e sempre ele diz para fazer essas coisas e fazer em segredo, né? Ele até fala, quando fores jejuar, não faça que nem os fariseus, né, que ficam com aquela cara para dizer que eu estou passando, né, para mostrar aos outros que você está fazendo jejum. Não, lave seu rosto, bota um sorriso na cara e faça em segredo, porque o seu pai que vê no segredo irá lhe dar uma recompensa. Quando você for fazer uma oração, não faça que nem os fariseus que ficam lá na rua, nas sinagogas, né,
bradando aos ares que você está fazendo uma oração, tranque a porta do seu quarto e faça a sua oração, porque o seu Pai que está nos céus vai lhe dar uma recompensa em segredo. Quando for dar esmola, como eu falei, não dê que a esquerda veja o que a sua direita faz, né? Dá a esmola, para não ser igual aos fariseus. Então, é justamente isso. São essas 3 obras que formam o pão espiritual, que é oração, jejum e esmola. Hoje a gente vai tratar especificamente da esmola. Elas visam combater a tríplice concupiscência, que é o quê? O jejum, ele vai combater a concupiscência da carne, a esmola combate a concupiscência dos olhos e a oração a soberba da vida. Então, essas 3 práticas, elas nos meio que quebram o nosso elo com esse mundo, para poder mostrar que a gente tem que se importar com outras coisas, que não simplesmente o mundo terreno. Então, essas 3 obras, elas têm 2 valores. Um que é o valor potencial, que é o quê? Eu faço essas 3 coisas. Em primeiro lugar, por conformidade com a lei divina. Deus mandou, eu faço, né? Que é aquela coisa. A aula poderia ter acabado aqui já, né? Tipo, Jesus mandou, obrigado, boa noite, tchau. Poderia ter sido assim. Só que o quê? O valor potencial a gente faz em conformidade com a lei divina, com a intenção de agradar a Deus. E lembrar que o reino dele não é desse mundo. Então, esse valor potencial, ele quebra uma relação simbólica que existe naturalmente na nossa alma. Né? A relação de racionalizar, de permanecer só no imanente. Então, esse é o valor potencial. Geralmente, os frutos que você colhe são mais para o dia do juízo, né? Após a morte. Que geralmente não tem tanta alteração assim na sua vida terrena. Mas pode ser que sim, né? Deus, se Ele quer lhe dar a graça agora, Ele lhe dá. Então, tanto que nesse próprio livro que eu citei, da Biblioteca Católica, tem vários exemplos de santos que recebiam até o 100 por 1, né? A cada esmola que ele dava, ele ganhava 100 a mais. Então, assim, tem esse valor potencial e também tem o valor efetivo, que é o quê? Os frutos são para agora. Para agora ou para próximo. Que é o quê? Quando eu não só pratico, na primeira eu só praticava. Claro que são boas práticas. E você vai receber os frutos cedo ou tarde. Mas no valor efetivo, você tem o conhecimento e você entende o que é que torna essas 3 práticas efetivas, não efetivas. Entende quais são as barreiras que você vai ter para você receber essa recompensa agora. Então, o valor efetivo, ela precisa de um conhecimento a mais para poder você ganhar, entender o que é que lhe impede de receber os frutos que Jesus prometeu. Então, Ele vai dar, Ele não vai soltar uma promessa vazia, né? Agora, e ter um progresso espiritual, né? Como os santos tiveram. Então, em segredo, pode ver, né? Os 3 ele mandou fazer em segredo. Por que em segredo? Né? Todo mundo, claro, não, porque é para a gente não se envaidecer, não sei o quê. Em primeiro lugar, é por 2 motivos. O primeiro é para a gente não ficar dando uma de cristãozinho, né? De, eu sou religioso, eu quero mostrar a todo mundo, né? E tudo mais. E a gente acaba atrapalhando a vida do outro. Por que atrapalha? Quando, nessa parte do Sermão da Montanha, que Jesus vai falar da oração em segredo, que em seguida ele ensina o Pai Nosso, ele fala até que os gentios usam vãs repetições, né? Que até os nossos queridos amigos protestantes, né, dizem que usam
essa partezinha para dizer, olha, o católico, num mistério, ele vai rezar 10 Ave Maria, uma atrás da outra, e depois mais 40 para rezar o terço. Isso são vãs repetições, né? Não são vãs repetições. Vãs repetições são o quê? Repetições vazias, né? Então, assim, claro, existem pessoas que rezam Ave Marias em seguida, como vãs repetições, verdade seja dita. Sem, só ali, o sopro da voz, né? O flatus votis. Então, vãs repetições não é você rezar 10 Ave Marias em seguida, ou 40, ou 50, ou 1000. Vãs repetições é fazer como os gentios que tem lá na Bíblia, ou então fazer como os fariseus, que chegavam, sei lá, num jantar, alguma coisa assim, todo mundo com fome, e ele, obrigado Deus pelo alimento, porque o Senhor enviou, sei o quê. Ficava meia hora falando, todo mundo, né, eu quero comer e tal, e ele ficava meia hora para dizer o quê? Obrigado Senhor pela comida, né? Isso é uma repetição vã. Você gastar 50 mil palavras para dizer uma coisa deste tamanho, falar a mesma coisa 1000 vezes. Então, nesse sentido, você está atrapalhando a vida dos outros. Você não está ajudando ninguém. Então, você só quer mostrar que você é alguma coisa, mas você não está. Quais são os frutos da sua ação? É sempre isso que a gente tem que pensar. É como, eu não sei se tu vai se lembrar, mas aconteceu ano passado, da gente estar, na época em pandemia, a gente foi para o mosteiro, né, que estava na época que as igrejas estavam fechadas, e o padre, o monge, ele ia sempre no sacrário, dava um perdão dos pecados, dava uma breve homilia, rezava um Pai Nosso, uma coisa assim, e a gente comungava, e daí voltava para o sacrário. E ele ficava lá aguardando as pessoas chegarem. E teve um grupo de pessoas, né, que ficaram lá diante do sacrário vários e vários minutos, rezando, e aquela coisa bem espalhafatosa. E a gente via claramente que o monge estava querendo ir lá no sacrário pegar, né, o Nosso Senhor que estava lá, para poder os outros fiéis comungarem, e as outras pessoas que estavam meditando nos bancos, duvido que estavam conseguindo, pelo tamanho barulho que eles estavam fazendo, né, em oração. Mas veja só, estavam o quê? Atrapalhando a vida dos outros, até do sacerdote. Então, assim, é isso. Por isso que quando ele pede para a gente fazer essas 3 coisas, ele pede em segredo. Em primeiro lugar, para a gente não atrapalhar a vida de ninguém. Em segundo lugar, por quê? Para o diabo não ver a recompensa. Por quê? Padre Paulo Ricardo até fala que o diabo, existem demônios em todos os cantos, né? Em todos os lugares, dentro da igreja, fora da igreja. Aqui tem vários, inclusive. Graças a Deus tem mais anjos do que demônio, né? Mas eles estão aqui. Então, assim, mesmo que você esteja fazendo várias orações na igreja, é como Padre Paulo Ricardo fala até nessa homilia. O diabo, ele não tem acesso ao nosso pensamento, mas ele não tem outra coisa para fazer da vida senão ficar observando a gente e querendo puxar a gente a cada momento. Então, assim, e não se engane, o diabo é muito, o mais baixo dos anjos é muito mais inteligente do que qualquer ser humano. Imagine o diabo. Então, assim, não se, por isso quando eu vejo aquele livro mais espertos que o diabo lá, e o povo dá que esse mundo corporativo, não sei o que, Napoleon Hill, não sei o que, eu digo, meu Deus, você já caiu na mão dele e não sabe, né? Então, assim, não se engane, ele é muito mais inteligente e ele não tem outra coisa para fazer senão ficar, até Padre Paulo Ricardo diz, ele não tem acesso ao seu pensamento, mas, por exemplo, ele sabe, olha, quando acontece isso, ele faz isso, então quer dizer que ele está, né? Então, assim, ele tem um padrão do nosso comportamento. Então, ele vê a gente fazer o ato, mas não vê a recompensa, porque Jesus Cristo disse que ia dar recompensa em segredo. Quando a gente faz uma coisa em segredo, eu vou esconder de todo mundo. Alguém vai saber, no mínimo o diabo vai saber, e Deus, né? Sempre tem alguém que sabe. Agora, se Deus disse que vai fazer uma coisa em segredo, você acha que alguém vai descobrir o que é? Deus, ninguém tem o poder de Deus. Se ele disse que é em segredo, ponto final. Então, até de nós. Quando nós fazemos essa prática, a gente recebe uma recompensa que nem a gente sabe. Fica um local da alma que a gente não conhece. Depois a gente vai lucrar o fruto dessa recompensa que ele prometeu.
Que é o quê? Escondido justamente para o diabo não misturar com veneno, né? Não, sei lá, enfraquecer, desviar, deturpar, fazer qualquer outra coisa. Então, nem o diabo tem acesso a essa recompensa. Graças a Deus, né? Então, é por isso que é em segredo. Também tem uma exceção. A exceção desse segredo é o quê? Marido e mulher. Porque são uma só carne, né? Então, tá jejuando em segredo? Marido e mulher, uma só carne, os dois sabem um do outro. Como diz, nem dos filhos você vai dizer. É em segredo mesmo, né? Com exceção de marido e mulher. Então, por isso que é em segredo, por esses motivos. Também tem as histórias dos santos que mostram, né, a esmola, voltando agora especificamente para a esmola, que antes eu estava falando dos três, né, do pão. São Vicente de Paulo, acredito que todo mundo aqui conheça, né? Ele chegou a dar milhões de francos em esmola. Agora, assim, como ele conseguiu? Em primeiro lugar, ganhando a promessa de Deus de dar o cêntuplo por um. Em segundo lugar, ele inspirava as pessoas ricas a ajudar ele, porque os santos são assim mesmo, né? E é isso, ele chegou a dar toda essa esmola, né? E uma quantidade assim inalcançável até nos dias de hoje. Também tem não sei se vocês já ouviram falar, que é São João Esmolé. Ele está citado nesse livro da Biblioteca Católica. São João Esmolé, ele foi patriarca de Alexandria. Não sei se vocês sabem também, mas a igreja nem sempre foi uma monarquia, né? Que, como hoje em dia a gente tem a igreja romana, né? A igreja, antes do cisma do Oriente, né? Na Idade Média, até o cisma, ela era uma pentarquia. Eram cinco patriarcados. Jerusalém, Roma, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. Eram 5 patriarcados. Claro que Roma tinha a primazia em relação aos outros. Por isso que depois veio ter o cisma do Oriente, mas aí já é outro assunto, né? Então, assim, ele era patriarca de Alexandria, né? São João Esmolé. Ele tinha esse nome porque ele nunca ele negou uma esmola a ninguém. Então, assim, ele nunca negou uma esmola. Ele também recebia o cêntuplo por um. E ele chamava os mendigos de meus senhores. Porque, assim como a irmã Dulce dos pobres, né, ele via a imagem de Cristo naquele pobre. E então, assim, ele tem até uma história que um dia ele estava, essa história está no livro, que ele ia se dirigir para a casa dos doentes. Aí chegou um mendigo. Por favor, dê esmola, tal. Deu 6 moedas de prata. Ok. Aí o mendigo foi, vestiu outra roupa, chegou para lá, me dê esmola, não sei o quê. 6 moedas de prata. Aí o mendigo foi, vestiu outra roupa. Aí quando chegou a terceira vez, me deu esmola. Aí os servos que estavam ao redor dele começaram a expulsar ele, empurrar, né? Você tá pensando o quê, tal, não sei o quê. Aí ele mandou parar na hora e deu 12 moedas de prata para ele. Aí disse, não percebe que Cristo está mesmo me testando, me provando? Então, assim, essa é a perspectiva dele. Agora também tem um terceiro exemplo que para mim é muito importante, que é outro santo, que é o Beato Jordão da Saxônia. Alguém já ouviu falar também no Beato Jordão da Saxônia? Não. O Beato Jordão da Saxônia, ele foi chefe da Ordem dos Dominicanos. Foi o sucessor de São Domingos de Gusmão, né, que foi quem fundou a ordem. Foi mestre de Santo Alberto Magno, que foi mestre, por sua vez, de São Tomás de Aquino, né? Então, assim, é uma pessoa com um currículo muito, muito fraco, né? Então, assim, ele tinha uma fama de ser ingênuo. Por quê? Tem até uma história que contam que ele, quando era um frade jovem, estava andando junto dos outros frades, e ele estava andando pela estrada e tal, e ali vinha de longe, e pensa ali, o mais notório bêbado da aldeia, né? Aquele cachaceiro que todo mundo conhece, um que você sabe, lá na minha rua mesmo tem um que todo mundo conhece já de carteirinha. Então ele chega lá,
Quando o bêbado começa a ver os frades chegando, já começa. Ai, né? Tipo, ai meu Deus, sei o que. Eu tô sentindo dor, tô passando fome. Aí chegou lá e o Beato Jordão chegou, irmão, o que é que te aflige? Ele, é porque eu tô com fome, eu tô doente, tô aqui mancando, minha família, sei, aquela coisa toda, né? Aí ele pediu, você teria um dinheiro para me ajudar? Aí o Beato falou, olha, eu não carrego dinheiro porque minha ordem não permite. Mas eu tenho aqui minha túnica. Ele tirou a hora, enquanto os outros frades estavam tudo, né? O cara bêbado lá na frente dele, pedindo dinheiro, dizendo que era para ajudar ele, alguma coisa, a família dele. Aí ele, olha, eu não tenho dinheiro, mas aqui está a minha túnica, você pode ir na aldeia trocar por dinheiro, né? Vender, fazer alguma coisa. Obrigado, tal, sei o quê. Não deu outra. No momento seguinte, ele já virou, já entrou no bar com a túnica dele para trocar por bebida, né? Então, assim, na hora, assim, não esperou nem eles irem embora. Ele fez na frente mesmo dos outros, já foi logo trocar por bebida. Aí os outros já começaram a rir da cara dele, né? Como é que você pode ser tão tolo? Não sabia não que ele ia trocar por bebida, né? Aí ele olhou assim e disse, eu suspeitava que ele ia fazer isso. Mas eu preferi me separar da minha túnica do que da minha caridade. Então, assim, esse é o exemplo que a gente tem que seguir. A gente não dá esmola porque eu sou bonzinho ou porque eu vou resolver a vida do mendigo. Não. A gente dá esmola para não se separar da caridade, que é uma virtude teologal. Então, assim, ela tira esses apegos terrestres, fortalece o caráter. E também ela muda a nossa perspectiva. Por quê? Porque a gente está ganhando um bem espiritual que Cristo prometeu. Então, a gente está dando dinheiro ao mendigo, mas é ele que está me ajudando. Existe uma inversão. Por quê? A gente pensa o quê? Eu estou ajudando. Eu sou o ajudante e ele é o ajudado. Não, é o contrário. Você está dando dinheiro, ele está lhe dando... E ele está lhe dando a oportunidade de você fazer uma prática que Jesus Cristo prometeu lhe dar uma recompensa. Então... também ajuda a quebrar nosso orgulho, né? Porque não sou eu que estou ajudando. É um mendigo que a gente às vezes julga ser muito inferior a nós, que está me dando essa oportunidade, que está me dando um prêmio, né? Então ele quebra nosso orgulho nesse sentido. Também devemos ajudar os piedosos. Eu falei já o exemplo de São Vicente de Paulo, que inspirava, né, os ricos, as pessoas a contribuírem com ele, né, a financiá-lo de certa forma. E também São João Bosco, né, que foi agora o dia dele recentemente, inclusive de vez em quando encontram carta dele, ainda de vez em quando perdida aí, que ele mandava cartas para nobreza, para os ricos, para todo mundo, para dar dinheiro a ele. Então nós devemos ajudar os virtuosos, as pessoas piedosas, os santos também, que eles muitas vezes dependem do nosso dinheiro para poder fazer a obra deles. E muitas vezes também a gente prefere dar dinheiro aos maus. Por quê? Porque a gente julga eles inferiores a nós e eles, obrigado. E a gente quer o quê? A gente quer as palmas, né? E muitas vezes o santo, a pessoa piedosa, ele vai dizer obrigado. E a pessoa fica, né? Tipo, só isso, né? Eu esperava mais, eu queria o quê? Eu queria uma medalha, eu queria uma rasgação de seda. Mas não é assim. O piedoso, ele só agradece e pronto. Às vezes, é como dizer, a gente se sente incomodado com isso, às vezes. Por quê? Porque é orgulho. A gente quer os aplausos também. Então, ajudar os piedosos é muito importante, né? Também, assim, no momento que a gente vai dar esmola para um mendigo que ele pede, a gente vai dar, existem milhares de pensamentos que podem passar na nossa cabeça, né? Que podem segurar ali para a gente não dar, para a gente negar. E quando a gente dá o dinheiro, a gente tudo que tinha de mal nesses pensamentos vai embora com o dinheiro. Isso, claro, estou falando de uma prática, né? Vou dar uma esmola uma vez hoje e outra daqui ano que vem. Não, é uma prática constante. Então, com isso,
essa carga negativa que vinha com esses pensamentos vai embora junto. Então, assim, existem inúmeras desculpas para a gente não dar esmola. Desculpas humanas, mas evangélicas não. Vocês viram o exemplo. Ou vocês acham que quando Cristo, sabedoria encarnada, como diria São Luís Maria Grignion de Montfort, não sabia que tinha mendigo bêbado e trapaceiro? Ou que nunca existiu? Ou esses santos que praticaram, nunca negaram esmola? Meu Deus, eu não sabia. Desculpa, eu não sabia que ele... Claro! O vinho não é invenção de hoje, não. O vinho, pela primeira vez, ele é citado, salvo engano, em Noé, que é até quando ele se embriaga e tira a roupa, né? Então, assim, veja como é antigo. Então, mendigo bêbado, mendigo mentiroso, trapaceiro, não sei o que, enfim, não é invenção de hoje. Os santos passaram por isso. Jesus Cristo, com certeza. Então, assim, não se engane. Se é para fazer, é para fazer. Também tem aquela coisa, né? Porque a nossa vida espiritual ela é de oportunidades. A oportunidade aparece na nossa frente e às vezes a gente não vai, né? Não vai para frente. A gente fecha. Então, quando a gente segura o dinheiro, a caridade vai embora. É por isso que o Beato Jordão da Saxônia disse: eu prefiro me separar da minha túnica do que daquilo que Deus me deu, da caridade. Então ele deu esmola objetivando manter a caridade. Então é isso que a gente tem que... Ela não é uma ajuda material imediata. Ela tem vários efeitos, vários propósitos, né? Eu já falei alguns aqui, por exemplo. Não se pode servir a Deus e a mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Qual dinheiro? O seu dinheiro, né? Ninguém vai fazer caridade ou dar esmola com o dinheiro do outro, né? Ou então as pessoas que terceirizam acham que é dever do Estado, né? Não, a salvação é particular, o dever de cada cristão é o dever de cada cristão em particular. Eu até estava vendo, para fazer essa aula, eu estava pesquisando os vídeos, eu encontrei um canal chamado Filosofia Vermelha. Imagine do que seja, mais ou menos, né? Então, assim, ele até estava falando como era horrível a esmola, citando uma obra de Oscar Wilde, que ele escreveu uma obra de elogio ao socialismo, salvo engano, em 1891. Mas, um pouco antes dele ser preso, né? Inclusive, a história dele é muito, muito boa para nós católicos, da gente entender por quê. Porque ele era uma pessoa que na época foi presa, né, por homossexualismo, na época era crime, lá na Inglaterra. E ele tem uma história assim, quem não sabe é o autor do Retrato de Dorian Gray, né? Ele era uma pessoa totalmente devota de um estilo de vida que eles chamavam de dandy, né? A pessoa que quer só aproveitar todos os prazeres carnais, viver uma vida glamurosa. E essa vida levou ele para quê? Para cadeia, né? Para desgraça total. Ele perdeu até, inclusive, não podia nem ver os filhos dele. Tem uma obra que ele escreveu chamada De Profundis, eu recomendo muito a leitura, que é um processo de conversão. Ele era desse jeito, mas ele morreu católico. Inclusive, ele recebeu os sacramentos na véspera da morte dele. Veja aí o mover de Deus que mudou totalmente a vida desse homem. E nessa carta, eu leio literalmente com lágrimas nos olhos, porque você vê o fundo do poço que ele se encontrava, né? Ele escreveu quando ele estava preso, em profunda desgraça. E ali, lendo a Bíblia, lendo os escritos do cardeal John Henry Newman, ele começou a entrar na igreja e lá depois, muito tempo depois, ele de fato se converteu. Graças a Deus, antes da morte, né? Mas enfim, voltando ao assunto, né? É aquela coisa, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Qual dinheiro? O seu dinheiro. E se o mendigo for tomar cachaça depois? O dinheiro é dele. Você não deu o dinheiro a ele? Enquanto estava no seu bolso era problema seu. Depois que está na mão dele é problema dele. Muito simples, simples assim. É aquela coisa, quando a gente vai dar esmola, tem várias objeções que aparecem na nossa cabeça, né? Quais seriam as principais? A primeira delas é o quê? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele.
maioria não diz isso. A maioria alega, o principal motivo alegado é o quê? Eu não sei o que é que o mendigo vai fazer com o dinheiro. Só que esse até pode ser o principal motivo consciente, mas não é a razão fundamental. A razão fundamental é essa: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Então, foi difícil de ganhar, enfim, esse mendigo é feio, esse mendigo é mal educado, esse mendigo é bêbado, enfim, tem mil motivos para a gente dar. E principalmente nesse de eu não sei o que é que o mendigo vai fazer com o dinheiro. Então, assim, essa objeção ela parte de um ponto que a gente não presta atenção. Fica subentendido o quê? Eu vou fazer uma coisa boa com o meu dinheiro. O mendigo vai fazer uma coisa ruim com o dinheiro dele. Isso é o que fica subentendido nesse questão de eu não sei o que é que o mendigo vai fazer. Porque assim, quando a gente gasta dinheiro em alguma coisa, ou enfim, comprar um bem, um serviço, alguma coisa, a gente entende que vale a pena gastar o dinheiro, né? Eu não acredito que alguém aqui, eu vou me ferrar, eu vou perder o dinheiro todinho, mas eu vou dar. Então, eu já sei que o negócio não presta, eu vou comprar. Então, assim, ninguém faz isso. Mas também tem a questão de que vocês nunca se arrependeram de nada que vocês compraram na vida de vocês. Ou então uma coisa que parecia ser muito boa e no fim não era. Várias experiências. Uma comida, a comida ali é maravilhosa. A pessoa vai lá. Sempre a gente se arrepende. Há inclusive estabelecimentos que a gente frequenta sempre. De vez em quando acontece. Então, no fundo, a gente não sabe se é uma coisa boa ou ruim nem para nós nem para o mendigo. Eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Eu também não sei, em última instância, o que eu vou fazer com o meu. Se vai ser uma coisa positiva, de fato. Então, é aquela coisa. A gente parte de uma hermenêutica da suspeita, né? Ele vai fazer uma coisa ruim, eu vou fazer uma coisa boa. Por quê? Porque certeza absoluta, ela não está nas nossas mãos. Não é da esfera humana ter certeza absoluta de nada. É aquela coisa. Se a gente, no fundo, não sabe, o que a gente faz é desperdiçar, né? Cortar essa recompensa, esse exercício, essa prática espiritual. Então, claro, a gente não é também imbecil, a gente não é idiota. A gente sabe que num caso concreto, né, a gente faz uma avaliação razoável e mais ou menos é aquilo mesmo, né? Por exemplo, eu sempre como nesse restaurante, então eu acredito que o prato que eu compro sempre vai ser desse jeito e geralmente a gente tá certo, né? Ou então você chega lá, o mendigo cambaleando, com um bafo de cana, segurando uma receita médica de 3 anos atrás, toda amassada, dizendo que precisa do dinheiro para completar o remédio. A gente olha e diz, não é por remédio, né? Então, assim, geralmente a gente está certo nessas observações, nessas avaliações que a gente faz, nessa razoabilidade nossa. Não é que a gente seja burro, a gente geralmente está certo. Só que, o que é que acontece? Se eu frequentemente fico racionalizando e fico negando, o que é que acontece? Que eu posso acabar dando essa minha razoabilidade, essa minha avaliação, um caráter de certeza absoluta que ela não tem. Então aí tem outro problema. E isso aí é uma das coisas que a esmola corta. Por quê? Porque é razoável que, enfim, que eu faça o que eu quiser com o meu dinheiro. É razoável. Mas também é razoável de que, às vezes, eu quebre com esse hábito para ele não ser tão levado a sério assim. Porque eu não tenho a certeza de nada, em última instância. Então, assim, a gente não pode levar muito a sério o domínio que a gente tem sobre as coisas, que isso é uma ilusão. Simples assim. Então, todos esses motivos razoáveis, perfeitamente razoáveis que a gente tem para não dar esmola, elas só vão fechar uma porta do espírito.
Então, assim, sempre que eu vou racionalizar, negar, fazer isso várias vezes, eu aumento a confiança que eu tenho em mim, uma confiança natural, e uma desconfiança natural que eu tenho no outro. Isso vai sendo alimentado. Então, se eu faço esse hábito frequentemente, cresce em mim a misericórdia, que é o quê? Sentir a miséria do outro como se fosse minha. Então, é aquela coisa. Como é? Você fica pensando, o mendigo cheira mal, fedido, sei o quê. Como é cheirar mal? Como é as pessoas torcerem o nariz quando você está por perto? Né? A gente começa a sentir empatia, né? Essa palavra que foi meio que sequestrada, né, por alguns, mas enfim. A misericórdia, eu sinto a miséria do outro como se fosse minha. Isso começa a crescer em mim com as práticas. Então, assim, isso não muda só a minha relação para com o mendigo ou para qualquer pessoa que está pedindo, mas para todo mundo ao meu redor. Todos são alterados por isso. Por quê? Porque sempre existe alguma coisa em mim que é fechada para o outro. Então, toda vez que a gente racionaliza demais, a gente se prende nesse mundinho e não se deixa abrir as portas do Espírito e perceber o outro como uma pessoa igual, né? Então, isso é fundamental. Por quê? Naturalmente, a gente não sente o que os outros estão sentindo. Como é que eu resolvo isso? A gente não resolve, né? Não está na nossa mão. O que é que a gente faz? A gente cria oportunidades. A gente ventila, como eu falei naquela primeira aula da Revolução contra a Revolução, a gente ventila um ambiente para que o Espírito possa soprar. Porque não está na nossa mão. A gente cria as condições. A gente só não pode ser um obstáculo, né? Então, assim, isso faz todo sentido na nossa vida espiritual. Então, a gente, para poder isso acontecer, né? Como a gente cria essa condição? Muitas vezes agindo de maneira irrazoável, de maneira não razoável. Por quê? Porque é uma das práticas que visa quebrar um vínculo com este mundo. Então, assim, a condição humana ela é diferente. Por quê? Nós não somos animais irracionais, né? Os animais irracionais vivem só para satisfazer seus instintos. E nós não somos anjos puro espírito. Nós estamos ali no meio, né? Entre o imanente e o transcendente. Então, a condição humana plena é o quê? A união entre esses dois polos, o natural e o espiritual. Deveria ser assim, né? A condição plena humana é esta. Então, assim, Santo Agostinho até fala, quando ele vai comentar essa parte da mão, né? Não dá com a direita que a esquerda veja e tudo mais. Então, assim, a mão esquerda a mão direita seria o que a gente faz objetivando a vida angélica. E a mão esquerda é aquela que a gente faz objetivando a vida imanente, material, humana e, sim, razoável demais, né? Então, assim, a condição humana tem que ter uma interação entre as esferas natural e sobrenatural, entre o que é imanente e o que é transcendente. Por isso a gente precisa fluir a consciência para a experiência da vida, para a experiência concreta. E muitas vezes fazer algo irrazoável é necessário para que isso aconteça, para que o espírito possa agir mais e não a matéria. Então, a gente precisa que isso aconteça, porque eu não sei se vocês sabem, mas um dia a gente vai morrer, né?
Pode ser, inclusive, ainda hoje. Deus nos livre. Mas, enfim, vocês estão sabendo, mas a gente vai morrer e tudo nesse mundo razoável vai perecer também. Então, assim, quando existe um fluxo do Espírito na minha ação concreta, o que é que vai acontecer com o tempo? A minha vida animal também tem vida espiritual. Então, ela quebra essa dualidade entre imanente e transcendente, esse contraste, que é o quê? É o que os santos fazem. É uma vida só. Não são duas. Aqui é a minha parte espiritual, aqui é a minha parte natural, humana. Não. Então, a gente fazer essas práticas, fluindo o Espírito através das nossas atitudes, da nossa experiência, da nossa vida terrena, a gente quebra essa polarização e vira uma coisa só. Por quê? Porque quando a gente morrer, tudo que é em nós material vai embora também, inclusive os pecados da carne, porque a gente não tem carne, né? Então, é aquela coisa. Se existe um resplandecer do meu espírito na minha ação, aquela minha identidade espiritual ela vai permanecer após a morte, porque era eu em todos os momentos. Agora, e se sua vida inteira é só esse fechamento, né? Se você sempre fugiu, é essa ruptura, essa pequenez espiritual, né? Você fecha o seu espírito e só deixa a matéria, vai embora. O que é que resta? O que é que sobrou dessa pessoa, né? Vai ficar totalmente perdida quando acontecer, né? Quando chegar o dia do juízo. Então, assim, se a gente vive limitando o nosso espírito, uma hora a gente vai ser só espírito. Então, assim, mas se eu estou usando, meu espírito faz parte do meu material e meu material faz parte do espírito, eu vou continuar, ainda vai ser eu depois da morte. Então, assim, os princípios cristãos são infinitamente superiores à inteligência humana. Se a gente racionalizar dias e vidas, a gente não vai alcançar. A gente só vai se prender cada vez mais nesse mundo. Então, fazer algo irrazoável é necessário, muitas vezes, para deixar o espírito aparecer e o que há de material em nós se desprender, né, desse mundo. Porque assim, se a gente levar uma vida fazendo só o que é razoável, eu digo a você, é impossível ter vida espiritual. Não existe. Você pode acreditar que tem, mas você não tem. Isso é uma farsa. Por quê? A gente pega a oração, por exemplo. É razoável, perfeitamente razoável, a gente pensar o quê? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, sabe presente, passado, futuro, sabe o que já foi, o que é, o que vai ser. A gente pode racionalmente chegar a isso, não pode? Acho que todo mundo aqui concorda. Inclusive, a fé católica defende que a gente pode chegar racionalmente à existência de Deus, né? A fé ela é racional também. Mas também é perfeitamente racional. Vocês não acham que é uma conclusão natural desse pensamento de que Deus sabe tudo, Deus sabe de mim, Deus sabe do meu juízo? Pensar o quê? Se Deus sabe de tudo, para que eu vou rezar? Não é perfeitamente razoável a gente pensar isso? Né? Para que eu vou rezar se Deus sabe de tudo? E Deus, inclusive, já sabe do meu juízo. O que é que vai ser de mim? Aí o que é que acontece? A gente não faz o quê? A primeira coisa que se faz numa oração. A primeira e talvez a mais fundamental, que é o que? A gente se colocar na presença de Deus. Então, se a gente não se coloca na presença de Deus com frequência, o que é que acontece com a presença de Deus? Vira uma coisa ali lá. Eu sei que Deus existe, eu acredito em Deus, tal, mas
fica num lugar ali obscuro, cheio de teia de aranha de traça, né? E a gente vai seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. A gente vive como se Deus não existisse, né? Essa é a verdade. A verdade é essa. Que a gente acaba vivendo no ateísmo prático. Mas um dia a presença de Deus vai ser evidente para nós. Mesmo que a gente esconda ela num cantinho lá atrás. É a mesma coisa que quando, imagina aí, a gente está conversando, andando na rua, falando de fulano, e fulano aparece atrás ali na hora. E a gente se surpreende, né? A gente achava que fulano não estava ali, mas uma hora ele apareceu e se tornou evidente. Então, a gente pega, por exemplo, a parábola do rico e do pobre Lázaro. Onde é que tem dizendo ali na parábola? Vocês podem pesquisar aí depois na Bíblia. Que o rico feriu um mandamento. O rico pecou gravemente. Não tem. Ele levou a sua vida razoável. Perfeitamente razoável com o padrão de vida que ele mantinha. No entanto, após a morte é que ele veio se dar conta do que tinha acontecido. Porque ele viveu a vida inteira num estado de inconsciência espiritual. Então, assim, se Deus é uma presença bem obscura na minha vida, ou então, se eu vivo a minha vida inteira pautada na razoabilidade, achando de que eu não vou dar esmola ao mendigo porque ele vai fazer isso aqui e tal, ele vai usar droga, ele vai comprar cachaça, sempre... Inclusive, muitas vezes me colocando acima, não vendo, não deixando, não permitindo que a misericórdia mantenha-se em mim, não permitindo que a caridade de verdade apareça, e eu não veja aquela pessoa como uma pessoa igual a mim, como todos vocês são iguais a mim, porque racionalmente a gente sabe que, ok, todo ser humano, nós somos... imagem e semelhança de Deus, nós temos uma alma imortal, dotados de direitos naturais, nós somos subjetividades, né, iguais, nós somos iguais. Mas na prática, a gente não percebe isso. Só através da misericórdia e da caridade, que através da esmola a gente mantém também, né, além das outras práticas. Então, assim, a gente não percebe que os outros são subjetividades iguais a mim. Mas se eu não percebo em vida, uma hora isso vai ser tão evidente quanto a presença de Deus. Porque assim, essa vida, minha gente, é passageira. Pode ser um sonho para uns e um pesadelo para outros. Mas vai acabar. E vai sobrar o quê? Nossa alma. Por isso que a gente não pode viver num estado de atrofia, né, de letargia, que nem o rico. Ele foi perfeitamente razoável. Mas seu espírito estava morto. E ele não sabia disso, veio saber depois, quando já era tarde demais. Então, vamos aproveitar principalmente também agora que nós estamos nos aproximando da Quaresma, para fazer, né, essas boas práticas. Mudar a nossa perspectiva, porque a esmola ela não é uma ajuda material. Inclusive, achar que você vai negar a esmola, vai melhorar a vida do mendigo, você também não vai melhorar a vida do mendigo. Então, assim, tem vários motivos, como eu disse, para racionalizar e negar a esmola. Mas esses motivos, eles nos prendem a esse mundo. Eles nos retiram a caridade e impede que cresça em mim a misericórdia. E faz meu espírito ficar cada vez mais atrofiado no mundo de matéria. Então, que Deus possa nos ajudar e através, claro, da oração, do jejum, da esmola, das práticas de fé, das práticas de piedade cristã, de frequentar os sacramentos, que Deus nos ajude nessa vida, nessa empreitada que a gente tem. Mas não esqueça, a primeira vez que o pão apareceu na Bíblia foi em Gênesis também. E quando ele fala, logo depois, né, que Adão e Eva são expulsos do paraíso, ele diz: terá que ganhar o pão com o suor do teu rosto, né, através do teu trabalho.
E esse pão não é só o pão material, é o pão espiritual. Oração, jejum e esmola. Que se faz através de frequentar, por exemplo, uma santa missa, piedosa, sem sacrilégio, sem abuso litúrgico, que ali a gente adquire o trigo para fazer o nosso pão. E através do esforço humano, né, da perseverança, do suor do nosso rosto, a gente vai moer esse trigo para fazer farinha. Aí depois a gente poderia até falar depois desse simbolismo do pão, né? A farinha, a água, o fogo. Oração, jejum, esmola. A esmola, no caso, seria o fogo. Mas aí a gente poderia depois ver outra oportunidade. Então, assim, que Deus abençoe todos vocês e que a gente siga nesse caminho sem calar o nosso espírito, sem deixar que Deus seja uma lembrança distante na minha vida, ou então que eu veja o outro com um ar de inferioridade ou de superioridade, porque no fundo a vida é passageira, nós somos iguais, porque se não é evidente agora, para você um dia vai ser. Enfim, muito obrigado e boa noite a vocês, para vocês, né? Salve Maria, viva Cristo Rei. Viva!